Bom, gente, hoje a gente vai resolver então algumas questões que eu separei para vocês. Eu separei somente questões do Enem, como vocês viram na lista. São questões dos últimos 5 Enem, de 2014 até 2019, tá? Ah, e eu selecionei somente as questões relacionadas ao que a gente viu, né, de Brasil colonial do século XVI e século XVII. É um assunto que quase sempre tem uma ou duas questões sobre o Brasil colonial. Geralmente acaba caindo mais do século XVIII, por conta do século do ouro, aquela coisa toda, mas não é difícil de encontrar questões de Brasil colonial desses dois primeiros séculos, tá? Eu separei então 7 questões, né, que caíram essas últimas 5 provas, e a maioria delas, e isso é muito comum no Enem, são questões que, independentemente de vocês lembrarem exatamente como era o conteúdo, vocês conseguem resolver, porque grande parte, né, grande parte dessas questões que acabam caindo no Enem quase sempre vem acompanhada de algum texto e geralmente é alguma interpretação que remete a esse texto, né? Às vezes comparando dois, às vezes é de um texto único, como é o caso dessa questão aqui, tá? Essa questão é do toda som do caderno azul, tá? Essa é da questão número 52, tá bom? Bom, vamos lá. O processo da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente a difusão de hábitos alimentares, disseminação de rituais festivos, ampliação dos saberes autóctones, apropriação de costumes guerreiros e diversificação de oferendas religiosas. Essa é uma questão relativamente fácil. Ela é um claro exemplo de como o que ele está exigindo aqui basicamente é a interpretação do texto. Então, independentemente de vocês saberem ou não o conteúdo com domínio ou não, vocês conseguem resolvê-la muito facilmente, né? A resposta correta é a letra E, porque ela está falando da difusão de hábitos alimentares que antes da chegada dos portugueses e africanos eram restritos, ficava restrito ao continente americano, né, que era uma atividade realizada pelos nativos, né, pelos indígenas, e a partir do mercado atlântico, né, que não envolvia que envolvia uma série de produtos, e não só produtos, né, mas saberes, né, técnicas, enfim, mas aqui no caso está falando de produtos específicos, produtos alimentícios, né, como é o caso da farinha, uh, da farinha de mandioca. Então, pensar basicamente como que diante desse mercado atlântico, né, as trocas, né, são recíprocas do continente americano para o africano, e aqui está falando de um exemplo específico da mandioca, que era uma atividade dos nativos indígenas, né, aqui na América Portuguesa, que diante desse mercado atlântico, né, nesse mundo atlântico que envolvia esses dois continentes, e não só, né, mas principalmente, e como esse mercado, né, como esse produto sai da América Portuguesa e alcança outros continentes também. Então ele está falando da difusão desses hábitos alimentares, ou seja, alcançar, se difundir por outros espaços que não o original, né? E as outras questões, o erro único e exclusivamente porque o texto não está falando disso mesmo, né? Não está falando nada sobre rituais festivos. Talvez essa questão dos saberes autóctones, mas não é o caso aqui, porque ele não está falando da técnica do processamento, ele está falando mais da farinha mesmo, né? Que é o produto desse processamento da mandioca, enfim. Beleza? Bom, questão número 2 que saiu do Enem de 2018, questão número 54 do Caderno Azul. São dois textos, duas citações, sobre o mesmo conteúdo, né? Texto 1. E pois que em, e pois que em outra coisa nessa parte me não posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus a todos que este lugar lerem que dei a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Texto número 2. E deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam,
e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal, e, se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Bom, as críticas, a questão, né? As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas à utilização do trabalho escravo, implantação de polos urbanos, devastação de áreas naturais, ocupação de terras indígenas, expropriação de riquezas locais. A resposta correta aqui é a letra E, e como fica muito claro em ambos os textos que o cerne da questão, embora no texto 1 isso não fique muito claro, é a questão da exploração, da expropriação dos produtos e riquezas naturais da América Portuguesa. No texto 1, isso fica muito evidente na parte em que ele fala, na parte final, cadê? Ah, tá. Os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. O pau-brasil foi aquele primeiro ciclo, né, digamos o primeiro ciclo econômico, né, da colônia, quando nos primeiros 30, 50 anos foi o principal produto de exploração, embora fosse explorado e exportado até aí meados do século XIX, mas não na mesma quantidade, ou não tendo a mesma importância que teve no início, né? E no texto 2, eu acho que no texto 2 isso fica ainda mais evidente, porque aparece até em dois momentos, né, esse indício ou essa questão da expropriação de riqueza, que é na parte aí, tudo pretende levar a Portugal, e na parte final também, porque tudo querem para lá, no caso, Portugal também. Então a resposta correta aqui seria a expropriação de riquezas locais. Essa questão é um pouco controversa até, porque no caso como eu falei, do texto 1, isso não fica muito evidente, né? A gente deduz até pelo próprio conhecimento do conteúdo ou da história da colonização, mas no texto 1 ela parece ter um caráter muito mais religioso do que necessariamente falando sobre essa questão da expropriação de riquezas naturais. Mas, de toda forma, ele não está falando de polos urbanos, não tem nada a ver com esse período, levar a citação de áreas naturais também ainda não é uma questão. A utilização do trabalho escravo ele nem chega a mencionar nada sobre mão de obra, nem trabalho escravo, e nem a ocupação das terras indígenas. Tá bom? Então a letra E aqui é a resposta correta. Bom, uma outra questão, que é a questão 59, logo em seguida, do Enem de 2018. Então, foram duas questões aí sobre o mesmo período numa mesma prova, né? Bom, a citação. A rebelião dos brasileiros em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com essa proclamação heróica. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa seiscentista foi o resultado da fraqueza bélica dos protestantes batavos, comércio transatlântico da África Ocidental, auxílio financeiro dos negociantes flamengos, diplomacia internacional dos Estados Ibéricos, interesse econômico dos senhores de engenho. Bom, a questão aqui está falando sobre a insurreição pernambucana, que durou aí 10 anos, né? Em 1644 ela começa, ela só se encerra em 1654 com a definitiva expulsão dos holandeses, e a insurreição pernambucana foi o principal movimento contrário à ocupação holandesa e também de expulsão dos holandeses, né? Então ele está falando basicamente desse período aí da ocupação holandesa no Nordeste e como que foi esse processo de expulsão. Em 1644, como a gente viu, tinham aí 4 anos que Portugal tinha saído tinha acabado, né, a União Ibérica. O fim da União Ibérica foi em 1640 e a dinastia de Bragança assumiu o trono português, e então ela chegou a fazer no primeiro momento uma espécie de trégua aí com a ocupação holandesa, mas isso não durou muito tempo porque Portugal encontrou, né, no fato de que os holandeses estavam aí preocupados também com outras guerras e conflitos na Europa, né, em outros espaços, para poder expulsá-los da região. Tá? Nessa questão, a resposta correta aqui seria a letra E. O interesse econômico dos senhores de engenho foi o que desencadeou principalmente essa revolta aí na América Portuguesa, no Nordeste. Lembrando que
Nesse período, a gente está falando de um período após o período em que Maurício de Nassau governou, administrou a ocupação holandesa aqui. E isso tem muito a ver com aquele processo, né, de conciliação que houve entre os holandeses, principalmente na administração de Maurício de Nassau, com as pessoas da região, com a elite local da região. E isso envolveu, por exemplo, o empréstimo a juros baixos para a recuperação dos engenhos ou até mesmo a construção de novos engenhos por parte dessa elite. E os holandeses aplicavam, né, bastante dinheiro, financiavam bastante esses empreendimentos relacionados à produção do açúcar, à cultura do açúcar. Então havia uma certa dependência dessa elite local com os holandeses. E isso acabou se tornando um problema quando Maurício de Nassau sai da administração, quando ele tem aquela controvérsia, uma certa controvérsia com a Companhia das Índias. Ele sai da administração, uma junta governamental assume e então ele passa essa junta, né, passa a tomar uma série de medidas que vão na mão contrária àquelas medidas que outrora haviam sido de conciliação. Então a parte com um confronto, por exemplo, os holandeses começaram a cobrar as pessoas que estavam em dívida, né, os senhores de engenho que estavam em dívida, confiscavam suas terras, seus escravos. Então isso acabou se tornando um problema. Inclusive o excerto acaba falando dessa grande adesão que a nobreza da terra teve em relação a essa insurreição, essa rebelião contra a ocupação holandesa. Tá? Então grande parte, o motivo central aí dessa insurreição, desse movimento contra a ocupação holandesa, é exatamente o interesse econômico que essa elite colonial tinha em relação à ocupação holandesa, né? Já que eles estavam sendo cobrados por conta dos empréstimos que haviam sido feitos, dos financiamentos que haviam sido feitos pelos holandeses nos anos anteriores. Beleza? Bom, questão número 4 também do Enem de 2018, então percebo que o Enem de 2018 foi um ano que teve bastante questões, eu acho que teve, não sei se foi em 2017 que não teve nenhuma, mas enfim, a gente vai ver. Mas em 2018 teve bastante questão sobre o Brasil colonial, né, nesses 2 primeiros séculos aí. Bom, o encontro entre o Velho e o Novo Mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra, ou a conquista, como se dizia então. E o mistério continua, o resultado do combate. Por que a vitória fulgurante se os habitantes da América eram tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? Esse texto foi tirado aí do livro A Conquista da América, do Todorov. É um livro muito famoso sobre esse conteúdo. Ele vai trabalhar muito nesse livro essas questões e discussões relacionadas à alteridade do europeu com os indígenas do que chamavam aí de Novo Mundo. É um livro bastante importante e cai bastante questões, não só do livro específico, mas da própria obra do Todorov. Enfim, no contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi: a. Implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas. B. Utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. C. Explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. D. Introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. E comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones. Bom, a resposta correta aqui é a letra C. A letra A não faz muito sentido porque as missões cristãs elas foram empreendidas no momento posterior a esse momento inicial da conquista, né? Os jesuítas, se a gente for pensar o caso do Brasil, os jesuítas vão chegar aí só na metade do século XVI. Então, nesse primeiro momento, não houve e muito menos com esse papel, nem de superar ou de entrar em guerra e confronto para poder empreender esse projeto de conquista. A superioridade física dos mercenários africanos também não era uma questão, porque ainda não foram utilizados os africanos nessas guerras de conquista. Introduzir vetores. Vetores aqui ele está falando das epidemias, né, das crises epidêmicas que aconteceram em todo o continente americano, que ajudaram, né, nesse processo de dizimação, de genocídio, né, das populações indígenas mesmo. Embora isso tenha sido um fator, né, a questão
as epidemias são um fator importante, né, quando a gente fala sobre a morte dessa população, esse assassinato aí da população indígena, desse processo de genocídio, a gente não está falando de uma disseminação intencional por parte do europeu de vetores epidêmicos, até porque eles sofriam também com essas doenças, né? Embora, obviamente, os índios sentissem muito mais pelo fato de que não havia, os corpos ou os seus organismos não tinham resistência e imunidade em relação a esse tipo de doença, a esses vetores. Mas, embora isso tenha sido feito, isso não foi de uma maneira intencional. Uma coisa que foi intencionalmente aplicada e utilizada a favor dos europeus, dos colonizadores, foi exatamente explorar essas rivalidades. Isso aconteceu também no território da América Portuguesa, porque essas tribos, né, esses grupos indígenas, eles haviam rivalidades entre esses grupos, né? A gente pode lembrar, por exemplo, que os astecas, os maias, submetiam aí, os maias já não existiam, né? Já não existiam mais nesse período, mas se a gente pensar o caso dos astecas, eles submetiam outras comunidades, outros grupos, né, ao seu império. Né? Então a gente está falando de grupos que eram submetidos à força também, e naturalmente há rivalidades aí, há conflitos entre esses diferentes grupos, e o que o europeu fazia, né, o conquistador, era utilizar essas rivalidades, fazendo alianças com uma ou outra para poder derrotar é, esses povos nativos, né, e concluir aí o seu projeto de colonização. Tá? Bom, questão de número 5, a do Enem de 2017, que não houve nenhuma questão, né, sobre esse período aí. Enfim, 2016, Caderno Azul, questão número 5. São dois textos sobre a questão, elas falam aí sobre os indígenas. Texto 1. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente Brasília, e ocasionalmente no século XVII o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao estado econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro. O indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladores da letra A. Concepção idealizada do território, entendido como geograficamente diferenciado. B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. E C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. D. Transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. E E. Visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. Aqui a resposta correta é a letra C, a compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Isso já contrapõe aí em relação à letra A, porque a letra A, os textos não estão falando, não estão representando, idealizando ou discutindo acerca do território. E isso foi uma questão que a gente até colocou na aula, né, que esse imaginário, essa percepção, essa ideia que se tinha e que se construiu acerca desse novo mundo, né, na visão dos europeus, foi exatamente essa noção de que a Terra era o paraíso, né? Havia uma representação positiva dessa Terra, enquanto a da população, a dos índios, era uma representação bastante negativa, né? Em geral, essas questões do século XVII, ou principalmente do século XVI, principalmente porque está lidando com o período inicial da colonização, são questões que vão discutir tópicos relacionados à história indígena, né, a esses grupos indígenas, a relação que o europeu tinha ao imaginário que o europeu tinha, e é isso que essa questão está colocando. Né? O termo indígena ele foi criado pelos europeus, né? Era uma maneira de você colocar tudo no mesmo saco, né? Uma diversidade cultural e social gigantesca, não só entre os grupos étnicos da própria América Portuguesa, mas também entre da América como um todo, né? Como ele está falando aí dos tupinambás e astecas. Mas se a gente pensar os tupinambás e os tapoios ou macrogês, né? Aqui na América Portuguesa, isso vale do mesmo jeito.
né? Então são populações completamente distintas, né, de que apresentam uma diversificação social, étnica e cultural muito grande, mas que por conta desse preconceito, por conta desse etnocentrismo, por julgar todas como como os indígenas, todos esses grupos como grupos inferiores, é, é, essa concepção e essa ideia foi construída exatamente para nomear todos esses grupos como se fosse uma coisa só, né? Então você apaga aí essas diferenças existentes e colocam todos no mesmo balaio, por assim dizer, né? Então ele está falando aí de uma concepção etnocêntrica e essa discussão sobre tanto etnocentrismo quanto alteridade é muito importante, são conceitos importantes de vocês dominarem para discutir esses conteúdos relacionados à colonização. Não só em relação ao indígena, mas também a própria. É uma coisa que acontece também no continente africano, por exemplo, a própria ideia de África, né, como a África não é um continente, não é um continente homogêneo, né, unificado. A própria ideia de África requer pensar muito imaginário que se construiu acerca daquele espaço, que abriga uma diversidade cultural enorme também, por parte dos europeus, né? De juntar tudo, e a própria ideia de África vem dessa criação, desse imaginário construído acerca daquele espaço. Então isso acontece nesses processos de colonização, né? Embora tenham acontecido em momentos diferentes, mas são coisas aí que a gente pode acabar ligando uma com a outra, beleza? Bom, questão de número 6, Enem 2015, caderno azul, questão 6. Questão 6 duas vezes. Bom, a língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disso conta, nem peso, nem medida. A observação do cronista português Pedro Magalhães de Gândalo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a simplicidade da organização social das tribos brasileiras, b. dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização, c. superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena, d. incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses e e. dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. É, esse tipo de discurso, né, que a gente encontra nos cronistas é, é, acerca da colonização ou do território dos povos indígenas é muito comum. O Américo Vespucci tem algumas passagens falando sobre os indígenas, sobre essas sociedades indígenas, como sociedades sem Estado, sem lei, sem noções de comércio, sem noções de dinheiro, sem noções de religião, sem noções de casamento, sem noções de família. Mas, embora tudo isso pensado, obviamente, a partir da ótica do europeu. Então é sempre o que está acontecendo aqui é exatamente essa relação de alteridade, né? De você colocar o outro como algo inferior, porque ele não conhece, ou não se organiza, ou não fala, ou não tem os hábitos que os europeus julgavam como os corretos, ou superiores, ou civilizados, né? Então isso é um tipo de narrativa muito comum acerca dos grupos indígenas por parte desses cronistas. O que ele está falando aqui, né, entre as letras A, B, C e D, é o que está correto, a letra que está correta, né, portanto seria a letra D, que é a exata incompreensão dos valores socioculturais dos indígenas. Ele está falando aí de que as sociedades indígenas vivem de maneira desordenada e não têm noção disso. Ora, eles não têm noção disso, né, embora não fosse desordenado, mas não tem noção nem medida porque se organizam daquela forma específica e não há nenhum problema quanto a isso. Né? E é engraçado dizer que eles vivem de maneira desordenada, sendo que não há desordem, por assim dizer, não há anarquia. Né? A questão aqui, principalmente eu acho que quando ele está falando da letra L, da questão da lei e também da letra R, do rei, de você ter a administração de um Estado, então não existe a noção de Estado, por exemplo, nos grupos indígenas, muito menos de um rei que monopoliza ou centraliza todas essas forças e funções administrativas desse Estado. Né? Tem um livro muito famoso do Pierre Clastre, que é a Sociedade Sem Estado, que é exatamente mostrando como ele é um antropólogo discutindo como que é a organização desses, ah, dessas comunidades indígenas, de uma comunidade específica, né?
mas de como, olha, não, as noções que eles têm, né, sobre a maneira como eles vivem são completamente diferentes, né, isso não os torna inferiores, então não é como se vivessem em desordem por conta disso. A desordem, inclusive, foi ocasionada exatamente pela chegada desse elemento estrangeiro, desse elemento estranho. Então, o que ele está falando aqui é de compreender esses valores culturais ou a forma de organização social dos indígenas como uma organização legítima. Né? Então, como não há noções de Estado, ou noções de lei, rei e fé para esses indígenas, na ótica do português, isso é um problema daquela sociedade, isso a torna inferior, enfim. Né? Número 7, questão do Enem de 2014, questão 15 na prova. Bom, o índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecido sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela demarcação do território indígena, manutenção da organização familiar, valorização dos líderes religiosos indígenas, preservação do costume das moradias coletivas e comunicação pela língua geral baseada no tupi. A resposta correta aqui é a letra E, porque a língua foi o principal instrumento de comunicação, obviamente, entre os jesuítas e os indígenas. Inclusive, essa língua geral ela foi utilizada por muito tempo, né, compartilhada, e era como se fosse uma mistura do português com o tupi. É, e essa língua geral foi utilizada exatamente nesse processo de conversão, né, nesse processo de aproximação, né, entre esses dois grupos e na tentativa de conversão e evangelização, catequização dessas comunidades indígenas. Mas esse processo, né, da língua ou do apagamento dessas sociedades é, durante o processo de colonização, ela aconteceu com base óbvia no apagamento dessas próprias línguas, né, nessas formas de conhecimento, nessas formas de organização que os indígenas, que os grupos indígenas tinham. Então, embora essa língua geral fosse utilizada aproximando ou tendo nela elementos tupis, com o tempo esses elementos foram sendo apagados e, portanto, houve um esforço por parte dos colonizadores ou dos jesuítas de apagar e silenciar essas línguas, não só a tupi, né, mas outras línguas indígenas também. Tá? Então, esse processo de apagamento dessas línguas, né, dessas formas de conhecimento do mundo, ou de organização social, cultural, ela faz parte desse processo de colonização e o apagamento e silenciamento posterior também dessas culturas, dessas línguas, faz parte dessa imposição cultural que é inerente ao projeto de colonização. Tá? Então isso acabou sendo utilizado como uma estrutura de comunicativa para poder auxiliar esse projeto de evangelização ou de conversão ao catolicismo, mas no longo prazo isso representou o apagamento de várias línguas indígenas que haviam no território. Tá? E as outras questões, bom, não havia ideia de demarcação de território, muito menos de manutenção da organização familiar, as famílias eram desestruturadas diante da ocupação do colonizador, a valorização dos líderes religiosos indígenas, isso também não era uma questão, porque obviamente que se o projeto requer uma conversão à religião católica, você não valoriza os líderes dos indígenas, né? Eles não eram considerados demônios ou eram profanos, né? E a preservação do costume das moradias coletivas. Isso também não era uma questão, essa não foi uma maneira na qual houve essa aproximação ou esse processo de conversão ao catolicismo empreendido pelo projeto de colonização.